E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me ouvindo agora. Eu quero falar com você sobre algo que eu acredito que a igreja hoje em dia, a verdadeira igreja de Cristo, está resgatando. O Senhor está nos permitindo resgatar, que é a beleza da simplicidade do Evangelho. Por que tantas vezes, irmãos, nós complicamos tanto o Evangelho? O Evangelho não é complicado. A palavra de Deus, ela não é complicada. Nós, seres humanos, temos o hábito de tornar coisas simples em coisas complicadas para que essas coisas tenham mais valor diante do olhar humano. Vocês já repararam? Infelizmente, muitas vezes, por causa dessa cultura secular, consumista, nós fomos ensinados o quê? Que o que é bom, o que é ótimo para a nossa vida é complicado, né? Tudo que é muito bom é muito complicado. Então, se há alguma coisa é muito complicado, é muito complexa de se entender, é porque aquilo é muito bom. Aquilo tem muito valor. E temos o hábito de achar que coisas simples, digo materialmente falando, são coisas de pequeno valor, coisas que não têm grande significado, e se não tem grande significado, então não tem muita importância. Então logo é desvalorizado. Sabe, irmãos, quando eu digo que a palavra de Deus é algo simples, eu não estou desmerecendo a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus é qualquer coisa. Eu estou dizendo que os ensinamentos que estão contidos nessa palavra e o que o Senhor nos instruiu a pregar para toda a criatura é muito simples.
Quando o Senhor nos dá uma ordem dizendo, ide e pregai o evangelho a toda criatura, o Senhor ele em nenhum momento disse para que a gente fosse um grande estudioso, aquela pessoa que fosse formada em teologia, aquela pessoa que fosse um doutor, um mestre na palavra. Não, só quem é o doutor e mestre na palavra que deve cumprir o ide e pregar essa palavra. Não, o Senhor não disse isso. Veja bem, queridos, eu não estou desmerecendo quem estuda essa palavra, muito pelo contrário. Eu admiro muito as pessoas que têm essa chamada para mestres, para aqueles que ensinam a palavra, porque eles se debruçam sobre ela e eles estudam com afinco, estudam com amor, né? E muita coisa nós aprendemos hoje graças a esses estudiosos da palavra. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando o Senhor nos disse ide, Ele quer que nós sejamos a palavra ambulante. O Senhor não quer só que a gente fale da palavra, quer que a gente viva, porque através de nós, através da nossa vida, as pessoas vão nos ler e as pessoas vão ler Jesus através de nós. E quando eu digo que a palavra é simples, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes falar do evangelho para alguém, compartilhar o evangelho com alguém, é algo mais simples do que a gente imagina. Eu vejo nessa passagem aqui de Felipe, do eunuco, como chegar a uma pessoa e compartilhar o evangelho com ela é algo tão simples. Tão simples. Veja bem, se você prestou atenção nessa palavra do Felipe do eunuco etíope, você percebeu que esse eunuco ele estava indo para adoração. Ou seja, se ele estava indo para adorar, ele tinha algum conhecimento da palavra, ele tinha algum conhecimento do que era o Senhor, não é? Então a palavra ela nos mostra isso. E quando o Espírito de Deus disse para que Filipe se ajuntasse e chegasse a ele, o Senhor sabia da necessidade desse eunuco etíope, de conhecê-lo mais profundamente. Ele ainda não tinha sido batizado, não é verdade? Em águas, como diz a palavra, que deve ser, não é? E então o Espírito pede a Filipe que se aproxime dele, para que compartilhe, porque ele já estava lendo Isaías e ele não estava entendendo. Sabe o que eu vejo com isso, queridos? Hoje em dia, se você pegar vários estudos, várias pesquisas, vocês vão perceber que grande maioria dos brasileiros hoje em dia já teve contato com a palavra. Muitos brasileiros já teve algum contato com a palavra de Deus. Seja por outra religião, seja porque um dia já frequentaram uma igreja evangélica, seja porque alguém dentro de sua casa tem hábito de ler a palavra, seja porque já viu um versículo estampado numa rede social. De alguma forma, algum brasileiro, todos os brasileiros, eu posso até arriscar dizer, já tiveram algum contato com alguma coisa da palavra de Deus. Só que estão como esse eunuco etíope. Leram, já viram alguns versículos, já leram alguns salmos, já conhecem alguma coisa, mas não conhecem a essência, não conhecem aquele que escreveu e deixou para nós essa palavra. Muitos estão cegos ainda. Leem, mas não discernem espiritualmente o que está contido aqui nessa palavra. E quem vai abrir os olhos desse povo, meus irmãos? Somos nós. Nós é que vamos abrir os seus olhos. Nós é que vamos mostrar a essência do que há nessa palavra. Sabe? Infelizmente, grande maioria dos cristãos hoje, eles são só frequentadores de templos. Eu não digo frequentadores de igreja, porque igreja somos nós. Não é verdade? Cada um de nós somos a igreja de Cristo. Mas o número de frequentadores de igrejas cresceu muito.
Hoje em dia usa-se até o termo católico praticante e não praticante, evangélico praticante e não praticante, e assim por diante. Então, de alguma maneira, essas pessoas têm contato com o evangelho, têm contato com a palavra, têm contato com pessoas que conheçam a palavra. Só que elas não sabem. Elas não conhecem na essência, profundamente, aquilo que necessita. E onde estamos nós, queridos? Será que os nossos ouvidos estão sensíveis, como estava o ouvido de Filipe, à voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie e nos mostre a quem nós devemos ir e instruir acerca da palavra e mostrar a palavra na essência? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. As pessoas estão escutando, mas elas ainda não têm discernimento. Muitas não têm. E onde estamos nós, queridos? Para sentar com essas pessoas, para dizer para elas, às vezes a pessoa compartilha com você um versículo, ela muitas vezes não entende nem o que está sendo dito ali naquele versículo, não entende o contexto daquele versículo, mas ela achou bonito e ela compartilha com você. E você, como servo de Deus, o que você faz com isso? Você explica à pessoa o motivo daquele versículo? Explica o que ele está querendo dizer? Porque a partir do momento, queridos, em que essas pessoas começarem a ter um esclarecimento dessa palavra e em essência, muitas delas vão realmente se converter. O Senhor vai abrir os seus olhos e como esse eunuco, ele vai dizer: ué, mas então eu preciso ser batizado? Porque a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu quero ser batizado. Não é verdade? E vai ser algo tão espontâneo e tão natural, queridos, que nós não precisaremos forçar a barra para que as pessoas venham a Cristo e se batizem. Vai ser algo espontâneo, vai ser algo natural, não é verdade? Mas isso não acontece, essa espontaneidade de querer se batizar, de querer estar com Cristo, isso não acontece pelo nosso convencimento. O nosso papel é mostrar às pessoas o que essa palavra quer dizer, o que Deus quer dizer aqui. Mostrar para as pessoas as pequenas pedrinhas preciosas que contém aqui, dentro dessa palavra. E mostrar a essas pessoas que o Evangelho não é difícil, não é complicado. Infelizmente é o ser humano quem complica tudo. Sabe, eu estava pensando sobre a questão do batismo em águas, não é? E de como isso foi feito aqui com relação a Filipe e ao etíope. Foi tão simples, irmãos, tão simples. Quando os olhos dele se abriram e ele viu a necessidade de que ele precisava ser batizado, na mesma hora houve a providência e ele foi batizado. Amém. Isso nos mostra, queridos, que eu não quero aqui confrontar doutrinas de igrejas nenhuma, até porque eu não tenho direito de fazer isso. Mas eu já me deparei com pessoas que chegaram nas igrejas e elas se abriram tanto, mas se abriram tanto para o Senhor. E o Senhor as recebeu de maneira tão maravilhosa que na segunda semana de convertidos o que elas mais queriam era se batizar. E será que nós não deveríamos, queridos, pensar um pouquinho no seguinte? Será que uma pessoa ela realmente precisa de tanto tempo? Vamos supor, ela precisa de um ano inteiro para se preparar para o batismo nas águas? Eu acho que isso é um caso a se pensar. Porque se a pessoa ela veio para o Senhor, se ela recebeu o Senhor de braços abertos, se ela tem uma pessoa do lado dela, instruindo acerca da palavra, mostrando para ela o que é essa palavra, mostrando a ela a importância do batismo, a importância de seguir ao Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela.
se ela já entendeu isso, se isso já chegou à mente dela, por que não batizá-la imediatamente? Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. É claro que o batismo em águas não vai levar ninguém para o céu, tá, querido? São duas coisas totalmente diferentes. Se fosse assim, o ladrão na cruz não teria sido salvo, não é verdade? Se fosse assim, milhares de pessoas que se converteram num dia e no outro dia, por uma fatalidade, morreram, não teriam, porventura, sido salvas. Nós não sabemos, não é? Mas se a pessoa tem a oportunidade, se aquilo queima no coração dela, se o Espírito Santo já começou a movê-la para isso. Por que, queridos, que nós às vezes dificultamos tanto as coisas? Por que dificultamos tanto? Isso me faz lembrar de uma coisa. Eu me converti na minha adolescência, eu me converti com 14 anos. E eu lembro que quando eu me converti, queridos, foi algo assim tão maravilhoso, que eu não queria outra coisa. Eu só queria o Senhor, eu só queria Ele o tempo todo. E eu me converti e a primeira coisa que eu fiz foi abandonar hábitos antigos, largar coisas que eu sabia que não agradavam a Deus. Então, ninguém precisou me dizer, eu mesma fui tirando tudo aquilo da minha vida que eu sabia que não agradava a Deus. E eu me recordo que logo depois que eu me converti, eu fui participar de uma escola bíblica dominical. Primeira coisa que eu fui fazer, eu fui tão entusiasmada, fui tão feliz. E eu fui nessa escola bíblica acompanhada da minha irmã, que também tinha se convertido junto comigo, e uma amiga. E nós fomos à escola bíblica. Eu estava muito feliz, porque eu sabia que eu ia aprender alguma coisa da Bíblia. Eu lia a Bíblia e eu não entendia nada, então eu queria aprender. E qual não foi a minha surpresa, queridos, quando eu cheguei naquela escola bíblica, na época, e um rapaz um rapaz que estava dando aula para os jovens na época, deixou a gente assistir a aula, e no final da aula ele falou: olha, vocês são novas convertidas, não são? Aí nós dissemos: sim, somos novas convertidas e tal. E ele falou: olha, vocês só vão poder aprender da Bíblia aqui na escola bíblica dominical depois que vocês se batizarem. E aquilo para mim, queridos, foi um banho de água fria. Foi um banho de água fria. Porque a minha vontade era que chegasse o próximo domingo para que eu tivesse ali novamente para aprender. Então, ele disse: primeiro, vocês terão que fazer um curso de batismo. Aí, no próximo ano, vocês poderão estar aqui conosco, com os jovens, para aprender um pouco mais da palavra. E na hora, queridos, naquele momento eu não consegui entender isso. Claro, aquilo era algo da igreja, específico para aquela igreja. Eu não consegui entender. Sabe por que eu não consegui entender, queridos? Porque para mim era algo muito simples. Para mim era eu ir, assistir as aulas que eu tinha que assistir, fazer as perguntas que queimavam no meu coração, coisas que eu queria saber. Eu queria comer dessa palavra, eu queria que alguém me ajudasse. E eu tenho certeza que mais dias ou menos dias, queridos, eu ia ter plena vontade de me batizar em águas. E aquilo foi um choque para mim, não só para mim, como para minha irmã e a outra menina que foi conosco, que era nossa amiga. Nos deu um banho de água fria. E eu fiquei tão desanimada, que eu não consegui mais voltar para a escola dominical daquela igreja. Eu não consegui mais voltar. E aí, como consequência, a minha família, no caso, também tinha se convertido. Nós acabamos indo para uma outra denominação. E essa denominação não tinha hábito de ter escola bíblica dominical, mas tinha um grupo de jovens lá que gostava muito de ler a palavra, e eles faziam uma coisa que na época eu adorava, eu gostava muito. Nas reuniões de jovens, os jovens se reuniam em pequenos grupos. Então, eram grupos de no máximo 10 pessoas. Era um grupo de jovens muito grande. Então, eles se reuniam em vários pequenos grupos de, no máximo, 10 pessoas. E nesse grupo, nós sentávamos, cada um em círculo, cada um escolhia um versículo
um versículo que gostasse, um versículo que tivesse lhe chamado a atenção naquele dia, algum versículo. E naquele grupo, cada um lia o seu versículo e começava a falar sobre o que tinha entendido daquilo. E ali, queridos, eu aprendi muito com outros jovens. Eu comecei a perceber que o Senhor falava comigo através da palavra. E aí eu começava a falar das minhas impressões, daquilo que eu entendia quando eu lia algum versículo. Aquilo serviu para mim de muito crescimento, sabe? E poucos dias depois eu fui batizada em águas. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com essa experiência é que muitas vezes a gente complica muito as coisas, sabe? E essa passagem ela mostra como as coisas são mais simples do que a gente imagina. É só a gente se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não erra. O Espírito Santo de Deus, quando ele te dá uma orientação, é certeira. Se você está sensível para a voz do Espírito Santo de Deus, você vai perceber, você vai percebendo as coisas, você vai percebendo onde Deus quer trabalhar, de que maneira Deus quer trabalhar, como Deus quer fazer. E aí as coisas são conduzidas sem esforço humano, são conduzidas, impelidas pelo Espírito. E essa passagem, ela deixa muito clara como a propagação, a pregação, a vivência do Evangelho é algo tão simples, queridos. E a gente complica tanto, sabe? A gente complica tanto. A gente complica Jesus, sabe? O fato de Jesus ser Deus, supremo, todo-poderoso, não quer dizer que ele seja complicado. Não quer dizer que ele seja complicado, queridos. Infelizmente, a gente não tem essa noção. O fato de Jesus ser Deus, o fato dele ser esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso para nós, não quer dizer que ele seja complicado. Esse é o fato. Até para apresentar Jesus puro e simples para as pessoas, a gente está tendo dificuldade, queridos. Todos os exemplos que Jesus deixou para nós, sabe, são coisas óbvias, coisas simples, e que muitas vezes a gente está complicando para nós e complicando para os outros. Às vezes a gente encontra uma pessoa, né, com uma vida destruída, pessoas nos pedindo socorro, e então pessoas cheias de problemas, pessoas cheias de vícios, cheias de ranços desse mundo. E a pessoa vem nos procurar e fala: eu quero Jesus, sabe? A minha vida tá acabada, tá destruída, é melhor eu ir para a igreja, é melhor eu me converter, porque tá um problema sério. O que eu preciso fazer para ter Jesus? E aí, sabe o que a gente diz muitas vezes para essa pessoa? A gente diz assim: olha, para você se converter, você tem que parar de fumar. Você tem que parar de beber, você tem que largar aqueles amigos que você anda, você tem que parar, largar esse seu namorado, sua namorada, você tem que se vestir adequadamente e então você se converte. A gente coloca as nossas regras. Essas regras que a gente diz para as pessoas não foi o que o Senhor nos deixou como ensinamento. O Senhor não nos deixou esse ensinamento. O Senhor disse para que as pessoas viessem como estivessem. Venha como estás, não é? Então, o Senhor, quando Pedro realmente se converteu ao Senhor, quando Pedro se converteu, o Senhor não mandou Pedro abandonar o barco dele. O Senhor não mandou Pedro deixar as coisas que ele fazia, sabe? É algo assim, é muito natural. A pessoa ela vai ao Senhor do jeito que ela está. Quem lava é a palavra, o Espírito Santo da verdade é quem transforma, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos só aqueles, queridos, que vamos acolher essa pessoa, dar um abraço e dizer: vem, vem que papai recebe você, vem que o nosso pai te recebe, vem do jeito que você tá. Papai vai cuidar de você, vai sarar as tuas feridas, vai te
te dar uma veste nova, vai tornar você uma nova pessoa. Mas isso que vai fazer é o nosso Pai, não sou eu. Eu só vou ajudar você nessa sua caminhada. É isso, queridos, que Deus espera de nós. Não compliquemos mais o Evangelho. Não vamos mais complicar Jesus. Porque tem muita gente nesse mundo, queridos, que tem medo de se aproximar do Senhor pelo que a gente mostra para elas. E a gente está passando uma imagem, às vezes, do Senhor totalmente deturpada para as pessoas que estão lá fora. E em vez de atrair as pessoas a Deus, nós estamos afastando as pessoas do Senhor. Vamos rever, queridos. Vamos rever isso, porque isso é muito sério. O Senhor um dia vai nos pedir contas. O Senhor vai nos pedir contas dessas pessoas que se aproximaram de nós, das pessoas que a gente repeliu pelo nosso comportamento, pela forma como a gente mostrou um Jesus equivocado para elas. Tenhamos cuidado, queridos. Da mesma forma que é perigoso você mostrar um Jesus punitivo, um Jesus que chicoteia, um Jesus que aponta o dedo, é muito complicado também você mostrar um Jesus que é só amor e que não condena o pecado. Existem dois lados. A palavra de ordem é equilíbrio. O Senhor é amor, mas também é fogo consumidor. É mostrar que o Senhor é justo e juiz. Que embora o Senhor esteja de braços abertos para receber qualquer um da maneira como vier, você, a pessoa que vier, ela não vai permanecer daquele jeito. Ela tem que estar aberta para que o Senhor comece a transformá-la de dentro para fora. Então, o nosso papel é dizer para elas que essa transformação vai ocorrer à medida que ela abrir o coração para Deus. E que o Senhor a ama sim, mas ama tanto que não vai deixar que ela permaneça da maneira como ela chegou até Ele. Vamos repensar, queridos, as nossas práticas e voltemos a pregar o Evangelho puro e simples como ele é. A nossa vida já é muito complicada, queridos. Esse mundo já complica muito para nós. Nós não precisamos também complicar o Evangelho. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos e queridas. Em nome de Jesus. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento.